como o Eu não sei doutor... até o que isso é verdade. Eu acredito que o sujeito que tem atração sexual por criança e quer colocar em prática essa atração, o pedófilo criminoso, ele procura situações que favoreçam isso. Então, ele vai procurar proximidade com crianças, pode ser através da igreja católica, de outras igrejas, quaisquer que sejam. Ou não da igreja. Ou que não seja igreja, exatamente. Qualquer ambiente. Pode ser médico, Exato. pode ser professor de Tem história de casa de festa, né? Ligados a esporte. chefe de escoteiro. Chefe de organização, chefe de grupo, Ele procura o que facilita. Se você se dedicar a ler isso no jornal, você der uma gulgada lá, você vai encontrar dezenas e centenas de casos diferentes profissões. Agora, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um intervalo e a gente volta discutindo esse assunto. Só falando da internet, tudo isso. A pedofilia ela acontece mais onde há menos informação ou ela acontece onde existe mais informática? Enfim, qual é o... Eu acho que não existe esse tipo de fronteira. E também depende se nós estamos falando de exploração sexual. Não, porque assim, tem a história do interior que a gente vê muito que acontece ali entre o pai nos rincões mais longínquos. Exatamente. Tem a coisa de beira de estrada também que a gente sabe. A prostituição de beira de estrada que acontece com mulheres adultas, adolescentes e até crianças. Né? E tem a história da internet na cidade grande que talvez pela facilidade também de informação. Assim. Eu queria saber qual é o parâmetro. Assim. O que a gente viu é que acontece em todo lugar. Acontece com gente muito instruída, acontece com gente que não estudou, acontece com gente de todas as religiões ou sem religião. Tivemos casos... Desmistificar isso, né? É verdade, a gente estava conversando aqui exatamente sobre isso. Isso não é coisa de pobre. É super democrático, pelo visto, né? Aquele caso que a gente estava conversando era um professor universitário com PhD e etc. Um caso ocorrido entre um professor universitário e a sua aluna, tiveram um namoro e essa aluna tinha uma filha de 6 anos, depois de um tempo começaram a ter relação sexual os 3, ou seja, envolvendo a menina de 6 anos e fotografaram isso e registraram isso. Por isso que eu acho que a mãe... Isso foi, a mãe nesse caso foi um caso um pouco mais raro, ela não foi só conivente, ela efetivamente participava do ato. Né? E foi muito... Isso foi no Brasil? Foi no Brasil. Sim, esse caso foi estudado de perto pela CPI da pedofilia. Estivemos lá, ouvimos as pessoas, inclusive a criança, que foi o que me doeu mais, porque a menina de, então, 6 anos de idade, enquanto ela era fotografada naquela situação de estupro, ela se mostrava feliz, né? Ela estava tranquila, ela sorria. Quando a mãe e o seu namorado da mãe, um sujeito muito instruído e tudo, foram presos, ela chorou e ficou triste e se culpou por aquilo que aconteceu. Ou seja, ela não estava entendendo nada. Ou melhor, se ela tem 6 anos de idade e está do lado da mãe dela, está tudo certo, né? Por que ela vai achar que é algo... Minha mãe deixou? Estou do lado da minha mãe, a pessoa que me protege, meu parâmetro. Nesse sentido, na cabeça dela, sim. Está tudo certo. E o desdobramento disso, quando essa criança entender o que aconteceu com ela. Porque ela ainda não entende. E ela vai nesse momento agora quantos anos? 8, 9? Hoje em dia ela deve ter 9. Né? E eles foram presos? Estão presos. Estão presos. Estão presos. E posso fazer uma pergunta assim, meio louca, mas a menina está com quem? A menina está com a avó. A avó. Bem, eu não tenho notícia dela já há algum tempo, mas eu me preocupo muito. Não tem jeito de não pensar nela. Dela, porque essa menina vai precisar de muito tratamento. Quando você der conta de verdade. A avó, mãe da mãe? Leda. É a avó, mãe da mãe. Leda. Boa pergunta, Passa Leandro. Eu estava falando com a Mari sobre uma das... Quando eu fiz o livro, uma das preocupações era saber se a minha filha ia entender. Ela tinha 5 anos, né? Ia entender a mensagem. E aí eu resolvi fazer tipo uma compreensão de texto. E coloquei aqui no finalzinho, depois eu resolvi chamar de jogo das perguntas, porque ela respondeu, e aí fui mostrando para os sobrinhos e tal, e as crianças iam respondendo e disputando quem respondia mais, né? E aí, a última pergunta que eu coloco aqui, né? O que a criança que tem um segredo segredíssimo deve fazer? 100% das crianças com 5 anos ou mais respondem contar para a mãe.
Né? E aí a gente vê um caso desse de uma mãe dessas, né? Mas a criança... Mas essa mãe... A criança... A gente não pode esquecer. Ter que acreditar que ela é uma exceção, né? Eu vou precisar acreditar nisso. É um caso raro, exceção, é um caso raro. Mas já estou preocupado com a avó, imagina. As estatísticas mostram. Talvez eu preferisse que ela ficasse com a outra avó. A outra avó, acho que era. As estatísticas... A mãe do pai, né? Porque esse era o padrasto. Esse era o namorado É, o namorado da mãe. A mãe, ela está na última, né? Na estatística, ela fica no último lugar, graças a Deus. Então, que ameaçaria, que praticaria esse tipo de crime, ou seria conivente? Não, que praticaria, seria né? o último lugar. Seria o último lugar, ela sempre aparece, graças a Deus, em último lugar. Então, mas mesmo assim, por exemplo, as crianças com 5 anos respondem contar para a mãe, tá? Uma criança maiorzinha, com 7 anos, com 8 anos, ela já fala assim, ó, olha como o discurso já muda. Quando eu pergunto, o que a criança que tem um segredo segredíssimo deve fazer? Aí ela responde, deve avisar o pai, o responsável, porque já está na escola, já está mais adiantada, então ela já tem uma clichês também. Né, ela já entende que não é só a mãe. Claro, que se eu tenho uma filha de 5 anos, que ela leu essa história aqui, no caso, até uma orientação para os adultos, ele mostra como a mãe deve agir, né? Os psicólogos, o que é que eles dizem sobre isso? Eu espero que eles fiquem presos, a mãe e o padrasto dessa história. Estão né? cumprindo a pena prevista por lei. Por muito tempo, Vão né? sair por bom comportamento. comportamento. Lembrando que não tem nenhuma criancinha, não. Se você soubesse de um caso de pedofilia, foi a pergunta de hoje, denunciaria? 100% diz que sim, denunciaria. Então, agradeço a vocês por terem vindo, a vocês por estarem nos assistindo, a vocês por terem vindo também. Valeu, lembrando que reprisa às 1h30 da manhã, tá? Avisa todos os seus amigos que têm insônia para comparecerem. Boa tarde, boa noite, até amanhã, se Deus quiser. A gente fica na responsabilidade de Jerominho e Leandro Sapucaí. Bom mesmo é quando a gente está sós, com a pessoa que escolheu.